Em matéria de cinema mudo, talvez o mais famoso, junto com O Encouraçado Potemkin, de Eisenstein, e O Nascimento de uma Nação, de Griffith. Caligari, nos anos 20, deu ao cinema aquele tipo de status e prestígio que nos últimos anos um Bergman, um Antonioni, um Buñuel souberam lhe dar. A obra de Robert Wiene é talvez o grande momento do expressionismo. Em profundidade, os diversos aspectos de O Gabinete do Dr. Caligari serão analisados após sua exibição. Agora, vamos nos reunir, nossos convidados, para assistirmos juntos ao Dr. Caligari. Dante de Paiva, crítico de cinema, crítico de literatura, professor de comunicação. Jorge Monclar, diretor de fotografia. José Guilherme Correia, crítico de cinema, de televisão e expert em bridge. Nelson Roineff, crítico de cinema e também professor de comunicação. Aristóteles Rodrigues, psicólogo, professor de psicologia. E Fernando Pamplona, nosso convidado especial de hoje, cenógrafo. Bem, e vamos agora a essa obra-prima do cinema alemão, que é O Gabinete do Dr. Caligari. O Gabinete do Dr. Caligari. Sonoplastia Joel Fernandes. Interpretação de Noel Santana. Existem espíritos em toda parte. Eles estão em torno de nós. Eles me afastaram do lar, da mulher, do filho. Finalmente compreendo sua loucura. Ele me toma pelo místico Caligari. E agora, eu conheço também o caminho para a sua cura. Então agora vamos passar ao Dr. Caligari. Lembrando sempre que é um filme de 1919, um clássico do cinema. Eu queria fazer o seguinte, vamos dar aquela primeira rodada. Fernando, você que é novo, eu queria que você começasse, mas dissesse rapidamente como você se situa em relação ao filme. Depois nós desenvolvemos. Como espectador, né? Sim, como cenógrafo, como espectador, como homem de televisão. E admirado por conseguirem fazer um filme como se fosse uma pintura. Como se fosse uma pintura. Aristóteles Rodrigues, e para você, o que é o filme? O filme me prendeu. Eu já tinha visto esse filme antes, mas ele continua me prendendo do começo ao fim, né? Um filme rico de um movimento gostoso. Filme lindo, né? Pena que seja de 19, aí ele fica muito velho, muito... Vamos ver se ele envelheceu. Nelson Roineff, e para você, o Caligari? Bom, o filme é indiscutivelmente a síntese de todo o cinema expressionista, né? É o primeiro grande filme expressionista e o maior deles todos, né? No certo sentido. Quer dizer, o filme vale como uma absoluta aula do expressionismo no cinema. Para José Guilherme Correia, o que é o Caligari, o Gabinete do Dr. Caligari? Bom, eu quero chamar a atenção primeiro para o fato de a cópia ser muito ruim. O filme é muito melhor, uma cópia boa, do que nessa que nós vimos, né? Estava um pouco escuro realmente em algumas cenas, era difícil identificar os personagens. Jorge Monclar. Isso, eu queria acrescentar um negócio que o Nelson chamou a atenção. Ele tem duas ou três coisas
que são introduzidas na cartilha cinematográfica, que depois o cinema americano vai recuperar e utilizar até os dias de hoje, e que eu acho que isso que é o interessante do filme. Ele acrescenta algo de novo para a escritura cinematográfica. Agora, do resto, é um filme que envelheceu, um filme 19, a gente levando em conta que foi feito em 16 quadros, a gente vê 24 quadros, para dar essa diferença, esse aceleradinho, não dá para julgar a mise-en-scène interpretativa, mas do resto ele tem coisas importantíssimas, por ser a síntese do expressionismo. Já chegaremos lá, então. E Salviano Cavalcante de Paiva? Continuo gostando da fita, porque, sobretudo pela temática. Eu não diria que o filme envelheceu. O filme está datado, sim, historicamente. Mas o que é o filme? Para mim, o Gabinete do Dr. Caligari sintetiza uma crítica violenta à República de Weimar. Isto é, antecede tudo aquilo, todo aquele revanchismo que desagou no nacionalsocialismo, no nazismo, no fascismo alemão. Essa temática foi pela primeira vez abordada exatamente no filme que nós acabamos de ver. Isso é muito importante. Isso realmente é importante. E de qualquer maneira, eu acho que o filme tem um ponto alto nos cenários. Pelo menos do ponto de vista formal, ele é realmente impressionante. E então eu queria voltar aqui ao Fernando Pamplona, que vai poder esclarecer muito bem. Pamplona, os cenários do filme, você acha que algum deles é puramente decorativo ou todos eles cumprem uma função real? Pode talvez chamar de decorativo porque ele é, como um cenário expressionista, forte demais, como se fosse uma pintura e tal, não como se pretendesse fazer uma coisa realista. Mas não existe essa tensão decorativa, não. Pode haver, em alguns momentos, pode ter certos aspectos subjetivos de dar mais dramaticidade ao cenário. Mas não é que ele seja o personagem principal, ele ambienta muito bem o ambiente de loucura que nós vemos. E está dentro, realmente, do expressionismo alemão, não apenas cinematograficamente, mas como na pintura. Fernando, a propósito, eu vou cortar um pouquinho você aqui. Quando nós iniciamos o ciclo do expressionismo alemão, nós fizemos um ligeiro paralelo e hoje queria aproveitar, já que você tocou nesse assunto, quais eram aquelas características do expressionismo na pintura, rapidamente, e no cinema, o que foi transposto? Houve aqui uma discussão entre expressionismo e impressionismo. O impressionismo era uma atitude absolutamente formal, racional. Pretendia-se mais valorizar a forma, menos a forma e muito mais as cores através da mudança permanente das cores. Os objetos se modificam dependendo da luz. Como as catedrais de Rouen, do Monet, a cada hora do dia. No inverno, no verão, de manhã, de tarde, de noite, cada um aspecto diferente. Então, essa a base da exploração da teoria da cor, da reflexão da cor, deu razão e possibilidade à existência do impressionismo. Dentro do impressionismo passou muito rapidamente um sujeito chamado Van Gogh, que nas próprias cartas que ele escrevia para o irmão, ele disse que jamais queria fazer uma representação formal ou informal da verdade que ele via, da verdade real, porém representar, expressar com as cores os sentimentos e as paixões. De Van Gogh nasceu o expressionismo alemão, se bem que Van Gogh fosse holandês. E dos maiores expressionistas alemães, ele era Emil Nolden, ele era norueguês. O último grande expressionista alemão era austríaco. Alemão mesmo? É. Noruega, né? Austríaca, era Kokoschka. E entre os 10 grandes pintores expressionistas alemães tem o russo, brasileiro, o Segal. Mas o expressionismo alemão marcou porque frutificou principalmente dentro da Alemanha. E sempre com essa tendência não apenas de mostrar os sentimentos através da cor, da forma violenta, e não de uma verdade realista que a gente poderia ver, e carregado muitas vezes com esse protesto de análise social que o Salviano se referiu. Não sei se o cenário seria uma boa pintura, mesmo porque não dá para ver nem o problema da cor, como não dá para ver a forma que o filme está muito... a cópia está ruim. Mas a presença fundamental da intenção de marcar com riscos, principalmente, ela é vista não apenas no cenário, mas é vista nos figurinos e a própria maquiagem. O Caligari, quando aparece na primeira cena, que o homem diz espere, 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 até que ele mostrar o que ele poderia
fazer na feira, na exposição. Ele vai pedir autorização para exibir o seu exibir. César. A luva dele tem 3 riscos. E a careca dele está pintada com os riscos também fortes, como se acentuasse a linha dos cenários na continuação dos personagens, como se fizessem parte integrante do desenho. O cenário é todo mais desenhado até do que pintado. Né? E a gente vive um ambiente que o cenógrafo imaginou como ambientação do drama que desenrola. E eu achei, inclusive, uma cena, naquela cena final, em que a moça está sobre os riscos do chão se dirigiam a ela, apontavam. Convergiam, exatamente. Dela, inclusive, contrariando uma perspectiva que seria, elas afinam à medida que se aproximam da tomada e não ao contrário, como seria natural. Dá um choque assim, dos 2, 3 horizontes que a gente usou depois. Né? É verdade. Ô, Salviano. Sim. Eu lendo aqui o Sadu, na história do cinema, ele faz uma observação muito interessante. Ele diz que tamanha a força da cenografia neste filme que as personagens, às vezes, passam correndo pelos cenários porque não formariam um quadro harmonioso com o cenário. Em outras ocasiões, se imobilizam até porque, naquele momento, o personagem vai fazer ali parte realmente de um quadro. Você sente isso também? Sinto, sim. Mas eu acho que, na verdade, o roteiro do filme, a realização, faz com que a própria narrativa, sabe, esteja desenvolvida a partir de uma completa harmonia entre o cenário. Eu discordo um pouco do Pamplona. O cenário não teria uma importância maior, mas eu vejo uma grande ligação dramática, tá, entre a ação e o cenário. Por isso que, com muita propriedade, não sei se foi o Nelson Monclar, que colocaram ser o filme expressionista por excelência. Eu acho isso. Tá certo. E, José Guilherme, você, o que seria acrescentar a isso? Bom, eu acho também que é um filme expressionista por excelência. Eu concordo que o cenário é a grande chave de estrutura, que o filme é construído em função do cenário, até porque eu acho o diretor tinha muito pouco a acrescentar. O diretor Robert Wiener praticamente, quer dizer, entrou por acaso. Ele pegou um jacaré na onda do expressionismo alemão e entrou para a história graças a esse filme, que normalmente não teria sido dirigido por ele. Quem mas é sim que ia dirigir esse filme? Fritz Lang. O Fritz Lang. Fritz Lang. Fritz Lang estava muito ocupado na época, ele estava estreando como diretor e, por falta de tempo, absolutamente não dirigiu o filme, né? Mas deu, como você mencionou há pouco, uma pequena colaboração no roteiro que deixou um dos roteiristas, o Janovich, né? Janovich ficou uma vara porque o Fritz Lang alterou, acrescentou justamente a reviravolta. No roteiro original dos dois, Mayer e Janovich, né? Apenas o Dr. Caligari era o maluco, né? O Fritz Lang deu essa reviravolta no enredo que faz com que o filme todo ganhe mesmo um cunho assim de metalinguagem. Quer dizer, na verdade, o cenário se incorpora à própria estrutura narrativa nesse sentido. Ele inventa o flashback. Quer dizer, a mudança que o Fritz Lang faz é exatamente tornar o filme todo um flashback. Quer dizer, um filme contado no presente, mas que é um passado. O Fritz Lang sugeriu que se pusesse aquele, digamos, prólogo, aquele início... Mas é um passado deformado. Exato. E a última cena, não é, Monclar? Exatamente, as duas cenas. A cena que abre, aquele contando para o cara, e a cena que fecha o filme. Quer dizer, o filme começava só com a história do louco Caligari. Começaria naquela cidadezizinha, com aquela feira, mostrando o Caligari, e tudo seria real. Quer dizer, o Caligari seria realmente um louco. A alucinação, como ele falou, a alucinação seria só do Dr. Caligari. Quer dizer, ele realmente seria o louco. Mas com essa introdução do Fritz Lang, fez completamente um negócio novo em cinema. O sujeito no presente conta uma história que você aceita como real e no presente, mas na verdade é a alucinação daquele personagem que está no hospício. Isso é um troço interessantíssimo que o cinema vai usar até hoje, que eu acho que é o famoso flashback, né? Inclusive, eu não sei, mas no tempo, assim, o cinema depois disso, quando o cinema americano, quando tinha que passar alguma cena antiga, eles faziam uma fumacinha, eles diluíam, faziam um fade para mostrar que era passado, não é? E depois a volta ao presente também. Tanto que quando o ano passado em Barra aí é um pouco começou diferente, aí é um pouco diferente, aí é um problema de pontuação, tá? Quer dizer,
que o cinema herda, como o teatro herdou da literatura, a divisão em tempos. Tá? Você contava o primeiro capítulo, ou você fazia o prólogo, você fazia a introdução do livro, depois você vinha um capítulo, dava um corte, começava outro capítulo. Então a única maneira que o cinema encontrou de dividir isso foi criar artifícios técnicos, que o teatro conseguiu com os atos e as cenas, as fechadas, os escurecimentos, e de repente acendia na mesma cena, dava uma passagem de tempo, e o cinema tinha que encontrar uma solução para isso como um meio de expressão. O filme aparece com o íris, quer dizer, esse preto que fecha e que abre as cenas. Isso aí é a pontuação do filme. Isso o cinema americano depois ia introduzir uma série de íris, uma série de pontuações diferentes. A fusão, o movimento de câmera. Quer dizer, conforme a técnica foi evoluindo, novos tipos de pontuação foram surgindo. Mas no caso aí que a gente estava se referindo, era um problema estritamente formal. Tá? Mas justamente o que eu digo é que esse filme me parece moderno porque não tem esse recurso. Por exemplo, no final, com aquelas cenas em que ele está lendo, depois ele passa aquela cena final do hospício, ou mesmo no início quando ele fala ainda sobre a cidadezinha, não é? Uhum. Não, o íris tem o tempo todo. Se você perceber bem, deve ter umas 10 ou 12. Mas não... Em todos os filmes que nós temos. Mas não assim propriamente para mostrar a passagem. Não, para separar os tempos, entendeu? Inclusive, em algumas ocasiões aí, o íris serve não apenas para pontuar, para marcar a distância entre um plano e outro, mas muitas vezes ela serve como um próprio elemento de alteração do quadro. Essa é até uma característica cinematicamente expressionista. Então, várias vezes o quadro deixa de ter essa forma retangular que nós conhecemos. Eu acho que isso aí é um problema da linguagem, é que a câmera ainda não se movia, nem existia o zoom, quer dizer, o traveling óptico, tá? Quer dizer, nem a câmera mexia de lugar, nem muito menos a lente fazia sair do detalhe para o particular. Então o artifício de fechar num canto de um quadro não é do expressionismo alemão, é de uma linguagem internacional do cinema, tá? Várias escolas de cinema já vinham usando isso, de você começar num detalhe e abrir. Hoje em dia você fecha em zoom uma pessoa e você descobre a cena. Ou a câmera está próxima e o carrinho recua com a câmera em cima e você descobre a cena, ou você parte do particular. Eu não disse que você chamou a atenção, porque o íris tanto fecha uma cena para outra no mesmo tempo, como faz o flashback. Estou de acordo, que ele é usado como particularização dramática. Mas no caso aí, quando você recua, quando você abre o íris de um canto do quadro para o todo do geral, é que você aumenta a dramaticidade como se fosse fazer um traveling a ré. Entende? Por exemplo, na cena que o Dr. Caligari está mexendo o remédio, tá? Ali tanto faz você particularizar um detalhe ou outro, quer dizer, a mão dele mexendo, ou a cara do sujeito que está ali no caixão, ou a cara só dele, você dá um detalhe de efeito dramático. Mas o interessante ali é que ele faz um efeito de recuar a partir da cara do sujeito, de quem estava se falando, e você abre o íris exatamente... Exato, agora se você se lembrar bem, você vai verificar que o íris não serve nesse momento. Não vamos manter essa discussão muito tempo, porque senão nós vamos nos concentrar no íris, mas você vai verificar que ele não serve apenas para particularizar um personagem, mas várias vezes até planos gerais, né, são mantidos dentro de um quadro redondo. Claro, isso não, absolutamente não é uma característica expressionista, né? Isso é uma característica que faz parte da linguagem de cinema, né? Agora, foi usado várias vezes nesse filme, quer dizer, não serve apenas para pontuar. Agora, em relação ao que o Monclar disse, né? da câmera fixa e tal, quer dizer, isso é precisamente, né, uma das características mais marcantes do filme, quer dizer, todo o estilo do filme, né? Quer dizer, o filme ele é pré-estilizado, não é isso? Toda a estilização do filme, né, é feita a partir da cenografia que nós estamos discutindo aí instantaneamente e tal. Não através de movimentos de câmera e coisa assim, mesmo porque era muito raro uma câmera se mover em 1919. E essa é uma das grandes críticas, inclusive, não só a Dr. Caligari, como a todo o expressionismo cinematográfico, né, que é essa pré-estilização, né, ao contrário ao invés da estilização através de elementos propriamente cinemáticos. Bom, agora eu queria perguntar ao Aristóteles, que ainda não falou nessa segunda rodada, sobre o tema mesmo, ainda seguindo aquilo que José Guilherme mencionou. Você veja que o filme, tal como tinha sido
escrito pelos primeiros roteiristas, ele mostrava a autoridade, no caso Caligari, como a autoridade era assimilada à loucura e ao assassinato, a loucura assassina. Mas com a colocação daquele prólogo e daquele epílogo, ficou então caracterizado que toda aquela história do Caligari, o Caligari que hipnotizava, o Caligari que mandava César matar, tudo aquilo era fruto da imaginação de um louco, ele sim, porque o rapazinho, o herói, é que era o louco. Então você repara que a autoridade passou a ser a guardiã da razão. Então, o que você, como psicólogo, tem a dizer isso? Dulce, sobre isso? Visto em 1979, 60 anos depois, eu não sei qual foi a intenção do Fritz Lang quando fez esse prólogo e esse epílogo. Eu queria lembrar que o sanatório psiquiátrico tem sido um recurso usado na União Soviética contra dissidentes, nos Estados Unidos e no Brasil. Né? Nós tivemos recentemente a libertação de um preso em São Paulo que tinha sido jogado num sanatório psiquiátrico porque ele era líder religioso no interior de São Paulo, líder político religioso. E foi jogado como doente mental, quer dizer, não teria nem direito à anistia. Enquadrado na Segurança Nacional. Enquadrado na Lei de Segurança Nacional, porém, como doente mental, então está cortado. É um recurso usado pelo Estado mais contemporâneo. Em 19, não acredito que fosse. O filme pode ser visto como uma metáfora, como uma parábola, onde o Caligari representa a força, ele representa o prussianismo, né? O militar alemão naquela época. O prussianismo? É o Caligari. O Francis e o Alan representam pessoas do povo. O César representa a juventude que era massificada para matar, né? Dirigida para matar. Aí, se o Francis entra de denunciador, ele pode ter sido colocado num sanatório, num manicômio, para ser anulada a denúncia dele. Eu não sei se foi essa a intenção do Fritz Lang, eu não sei de que... Não, segundo o Roberto Paulela, né, a intenção não foi propriamente do Fritz Lang, isso teria sido uma imposição da censura exatamente para atenuar essa carga política ao que o Salviano se referiu e você está repetindo aí. Isso é citado pelo Roberto Paulela no seu famoso livro História do Cinema Mudo e é uma teoria. Eu gostaria também... Só terminando o pensamento, você falou certo. O prólogo e o epílogo anulam a denúncia toda feita, né? O Caligari passa de opressor a benfeitor. O Francis passa de denunciador a louco. E a moça que teria sido, né, enlouquecida pelo terror dos Césares, passa a ser uma louca ali no hospício, né, inclusive com mania de grandeza. Jogando-se rainha. E Salviano? Eu queria lembrar exatamente o seguinte. Em 1919, embora, segundo Freud, já tivesse nos meios científicos uma fama grandiosa de grande pesquisador, na verdade, foi a partir de 19, por volta de 19, após a Primeira Guerra Mundial, que as teorias de Freud tiveram ampla divulgação, tornaram-se populares, inclusive. Ora, eu acho esse filme importante também nesse aspecto. É o primeiro filme, tá, que leva psicologia, psicanálise e psiquiatria para a tela do cinema, tá certo? Bem lembrado. Então, é um marco importante, me parece, tá? Eu sempre gostei da fita exatamente por esse aspecto. E as colocações esplêndidas que o Aristóteles acaba de fazer, embora eu discorde de certa simbologia. Para mim, por exemplo, o sonâmbulo representa o futuro matador hitlerista, na verdade é isso. Ele é inteiramente uma figura assim, entorpecida pelas teorias que o Dr. Caligari, não é, insuflava nele. Então, ele é o futuro soldado nazista. Eu vejo a fita assim. E o Caligari seria o próprio nazismo, o próprio... Hitler. Sem dúvida nenhuma. E os outros eram aqueles que obedeciam ordens, como eles diziam em Nuremberg, nós obedecemos ordens. Precisamente. Agora, Monclar, esse filme, você citou aí na sua primeira fala, que teria trazido uma série de contribuições. E eu gostaria que você, então, agora se estendesse. Que contribuições? Bom, a primeira coisa que eu queria, foi isso no início, eu perdi um pouco, estavam falando sobre o expressionismo, e eu gostaria de tentar trazer uma contribuição para o
para o espectador que está vendo os filmes do expressionismo pela primeira vez. Como o caso do meu irmão, que está vendo e nunca tinha visto esses filmes, ele, o que é isso? O que é expressionismo? Né? Então, parece que, por questão da conversa, foi cortado o que o Pamplona estava explicando e acabamos não chegando por que do expressionismo no cinema. Né? Quer dizer, exatamente o que marca essa série de filmes que a gente está vendo e que explica para o espectador o que é expressionismo, é exatamente o uso da artificialidade do cenário, da artificialidade de uma certa mise-en-scène transposta para o cinema, que utilizava, sobretudo, o realismo da imagem, tá? Que trazia o maior realismo possível da imagem que o teatro não trazia, e que colocava o espectador e o próprio ator em posições que o teatro não poderia colocar. Por exemplo, além do cenário, né? A contribuição exatamente desse filme é que, pela primeira vez, você começa a ver não mais o que se fazia da cena italiana, quer dizer, de todos os atores trabalhando para frente, para o espectador. Você começa a ver, pela primeira vez no cinema, atores de costa para a imagem, quer dizer, a câmera atrás dos atores. Tem uma cena que é marcante nisso, é a primeira vez que ele vai apresentar o seu monstro, o seu espetáculo, né? Naquela feira, e que você vê que a câmera tem vários momentos que a câmera está por trás dos personagens, dos figurantes, como se também fosse um figurante daquela cena. Quer dizer, isso aí é muito interessante, os atores já não trabalham só de frente para a câmera, há bastante movimentação de costa, em diagonal, a passagem de figurantes e de atores em diagonal, atores que vêm junto e que atravessam a cena, ou que se colocam de costa para conversar com o outro, sem a preocupação de trabalharem de frente para a imagem, como no teatro, né? Como no início, nos primórdios do cinema. Então isso aí eu acho a primeira coisa importante que contribuiu para o cinema futuro, né? Que poderia se enquadrar por trás, o ator não tinha que se preocupar de estar para frente da história. O importante era como a câmera entrava dentro dessa história para que você pudesse compreender. E o que eu acho interessante também é que ele usa, além disso, ele usa plongé contra plongé naquela a subjetiva mesmo, né? O cara está apresentando o monstro, você vê os espectadores, a cena que chega, o primeiro rapaz, né? É Franz, né? O Pela primeira vez a gente vê o Franz na imagem. a primeira cena o Franz está com Alan, que vai ser assassinado. Aparece ali, vendo, então você vê o quadro completamente fechado em contra-plongé, e depois a subjetiva dele, o que eles estão olhando também na direção correta do olhar, e normalmente todo mundo filmava no mesmo nível, né? Da câmera. E um negócio que eu achei interessante, que eu acho que é o mais interessante do filme todo, é uma primeira tentativa de linguagem de suspense. Um negócio que Hitchcock mais tarde vai desenvolver com bastante maestria e que realmente até hoje o cinema utiliza, o cinema americano utiliza também. É um paralelismo entre a alimentação do monstro, enquanto o cara está alimentando o monstro, e a chegada dos policiais. Quer dizer, primeiro se mostra um assassinato, alguém matou alguém, que pode ser pela descrição da silhueta que vimos na imagem, que a única coisa que a fotografia é utilizada no filme é aquele assassinato visto em silhueta. Pela imagem, pelo cabelo, pelo porte físico do sujeito, deve ser aquele monstro que foi apresentado na tendinha, na feira. No gabinete. No gabinete, porque o gabinete fica... Paralelamente, a gente vai mais lá na frente, quer dizer, alguém matou alguém com aquelas características, você apresentou a possibilidade dramática de ser aquele personagem, você vai lá para dentro da tendinha, ele está alimentando o monstro, quer dizer, você liga imediatamente, quer dizer, fez um assassinato, o espectador foi sugerido pelaquela imagem de silhueta, você vê em seguida o mesmo cabelo despenteado sendo alimentado, fora daquele ambiente, você já preparou um suspense, vocês vão pegar o cara. São os policiais na porta da barraca, entram dentro da barraca e, paralelamente, você vê que um assassino, que um suposto assassino é preso em flagrante. Então, você leva o espectador, você conduz o espectador numa narrativa paralela que, bom, vão prender o Caligari. Ele vai ser inculpado pelo crime. Mas, assim que eles saem da barraca, vem um jornal, uma folha extra que diz, foi encontrado o assassino do secretário. Isso aí é uma coisa que era, em 1919, era uma coisa muito inovadora e que hoje ainda é usado. Quer dizer, as novelas usam isso, o cinema está usando isso, quer dizer, essa narrativa paralela convergente que depois se soluciona e continua numa narrativa linear. Já era um flashback, teve essa narrativa paralela e depois continua linear. Isso que eu acho interessante do filme. Isso é um negócio que para mim é muito importante no filme. E
uma cena pequenininha em que, num cenário de cidade, os dois vêm andando, que vem um cartaz preso na parede de um assassinato, não sei se é de um assassinato, de alguma coisa assim, de procura-se alguém. Eles veem uma moça, o rapaz vai ao fundo, o outro vai até lá também, quer dizer, está tudo visto em plano geral, tudo em plano mais largo possível. De repente, quando ele se aproxima para dar a mão, passa-se para um plano bem próximo, onde os três estão reunidos, se apresentando, falando alguma coisa, e em seguida eles partem, a câmera volta para o geral. Quer dizer, isso aí, para a época era um negócio muito novo, quer dizer, você partir do geral para o médio para explicar o que eles estavam dizendo e volta para o geral, um negócio que até hoje é utilizado na linguagem cinematográfica. Isso para a época era uma coisa nova, eu acho isso interessante. Monclar, você aí falou a respeito de pessoas que estão vendo esses filmes pela primeira vez. Uma coisa muito engraçada, no colégio do meu filho, no Santo Inácio, os garotos estavam assistindo aos filmes e um deles fez um comentário que o meu filho me trouxe muito engraçado, dizendo, olha, esses filmes de terror são bons mesmo em preto e branco. E mudo ainda aumenta o suspense. Eu achei muito engraçado. Agora, o Pamplona, e por falar em suspense, terror e preto e branco, esse filme faz muito uso disso, né? O contraste, justamente muito violento, assim, do preto e do branco. E aquelas cenas, por exemplo, a cena do assassinato do Alain, em que aparece a sombra, você acha que isso aqui é um recurso válido? É um dos poucos momentos onde o filme é realmente cinematográfico, porque eu me senti quase todo o tempo, apesar da linguagem que o Monclar falou, eu me senti dentro de um teatro. O cinema custou muito a se desvincular da linguagem teatral, pelo menos na cenografia, como a televisão mesmo custou muito a se desvincular da linguagem teatral e cinematográfica, só agora está encontrando a linguagem própria, através de recursos técnicos próprios. Mas eu me senti no teatro, inteiramente no teatro. Mas aquela cena... Mas a cena do assassinato do Alan... Inclusive está um pouco de meia fusão, não sei se... ou superposição de imagem, não deu para ver direito, porque a cópia não permitiu. Ô, Fernando, eu hoje tenho que descontar em cima de você, porque os outros eu já tiro o que eu posso aqui. De cenógrafo. De cenógrafo, pois é, toda hora eu estou voltando ao Pamplona. É o seguinte, no quarto do rapaz, existe um objeto que eu nem cheguei a identificar direito. O objeto de um lado está a janela e do outro lado, aquilo era uma cadeira. É um porta-mantor. É um porta-mantor? O que era aquele objeto? Não sei. Eu pensei que fosse uma cadeira, não sei não. Aliás, a coisa toda é meio anárquica, né? Não, eu achei engraçado. Cenário é todo assim, anárquico. Tem ocasiões que você vê manchas que você não sabe por que elas estão ali. Manchas. Se você quiser aliar algum sentido lógico, real. E talvez isso é só expressão. É todo anárquico, as janelas são invertidas e aparecem... Triangulares. Na época, o dadaísmo estava explodindo, logo depois, durante a guerra, o dadaísmo explodiu, né? E tem um pouco já de pinta de surrealismo também. As portas são oblíquas. Inclusive, o negócio do Dada de pegar as coisas e colarem, e coisas impressas, tem 4 ou 5 cenas, eu não me lembro bem onde elas estavam. Quais são as cenas? Não dá para... Não, mas o que é exatamente que eu não estou entendendo? Não, são impressões de coisas impressas, de letras e tal, como se você estivesse fazendo uma colagem. Numa certa hora, um símbolo bem nítido, inclusive. Sim, tem. E colagem mesmo de coisas impressas, né? Como acontecia nos quadros do dadaísmo, foi o princípio do surrealismo. E a coisa tem essa tendência pelo fantástico, pelo surrealismo. Isso, inclusive, é uma técnica surrealista, talvez, eu não sei apelidar as coisas, não. Agora, é engraçado que em 1919 é a data da fundação da Bauhaus, em que se resolveu fazer uma limpeza em regra em tudo. A antítese do que aparece no filme. A antítese, quer dizer, é no mesmo ano. Quer dizer, o desenho industrial surgindo praticamente para simplificar, para dar uma finalidade de utilidade. E a própria psicologia da forma, limpando de todo, reconstituindo novamente o que já estava desagregando com a guerra. Né? Que a guerra tinha desagregado? O que aconteceu novamente com a guerra, com a Segunda Grande Guerra. E aí eu acho que, inclusive, o Pamplona tem plena razão. Mas sabe o que ocorre? É que, na verdade, o que foi o nazismo, se não um anarquismo de direita? Então eu estou de pleno acordo com Krakawa, com o Siegfried Krakawa, no livro dele, por isso que se chama de Caligari a Hitler. Quase que tudo isso, todo esse aspecto sombrio do cinema alemão, não só da fase expressionista, como de outros estilos contemporâneos, coevos dessa fase, que conduziram
precisamente àquele aspecto que eu já mencionei, revanchista, que, enfim, levou à própria Segunda Guerra Mundial. Isso eu acho, então, essa colocação de coisas assim aparentemente desconexas ou de sentido mais difícil de decifrar, já seria... As tais manchas a que Fernando Pamplona se refere, manchas, aparentemente exato. Sem sentido. Eu acho que já é a loucura que conduziu a Alemanha e o resto do mundo à guerra. E você, José Guilherme, o que você tem a dizer? Bom, eu acho o negócio da Bauhaus aí, o que eu tenho a dizer é que o expressionismo, na verdade, encontrou na Bauhaus um excelente habitat, né? Inclusive, artistas expressionistas como Kandinsky, Feininger, Schlemmer, todos eles trabalharam, quer dizer, não há essa oposição nesse sentido, pelo contrário, há uma continuidade, né? Eles começaram a despojar, a limpar de novo, sim, até encontrar a pureza. É claro, há a mentalidade de um própria e há a mentalidade de um Kandinsky, que são bastante distintas, é claro, mas a Bauhaus não tinha, vamos dizer, uma norma assim. Talvez a escola de Ulm, mais moderna, fundada por Max Bill, herdeira da Bauhaus, talvez fosse o caso. Mas aí nós já estamos 30 anos mais tarde, né? Numa Alemanha bem diferente da pré-hitlerista, né? Tá certo. E voltando agora a Aristóteles, chegando talvez ao tema, eu achei uma coisa engraçada. Quando o rapaz vai em flashback contando a história dele, você reparou que ele, Francis, é o mocinho, é o herói? Sim, ele está no centro da cavalgada. Inclusive ele é que descobre, a princípio ele descobre que o Caligari é o assassino, depois ele descobre a inocência daquele bandido, que fez realmente um atentado, mas não era o assassino. Isso é comum? O louco assim se colocar como herói, como sendo o dono da verdade? De um modo geral, sim, né? O louco cria uma realidade particular e aí ele é o centro, porque ele é o criador. Então ele é o dono da bola, né? Agora, já que a gente descartou o prólogo e o epílogo, e o filme é toda uma denúncia, eu queria comentar um negócio que me divertiu no filme. Quando ele entra na delegacia, os dois policiais estão dormindo. Bom, aqueles policiais, aliás, eles são exatamente iguais, né? É engraçado, eles não têm personalidade. Um é o reflexo do Só outro. estão para receber notícia. E depois, quando prendem o cara errado, né, o que tinha feito um atentado, já aproveita e joga a culpa do outro assassinato em cima dele também. Né? Que é um velho problema de polícia esse, né? Agora, é curioso como o próprio filme, né, dilui tudo isso, né? Na verdade, o filme, né, é autofágico, né, nesse sentido. Ele dilui o seu próprio argumento. Exatamente, esse é o grande, claro, porque o problema, não é que é um problema exatamente de atingir psicologicamente, né, o espectador. Você vê que, na verdade, a pintura, né, a pintura no que é colocada, ela passa a ser sua própria realidade, né? A pintura se impõe sobre a realidade, né? E no cinema, por mais que você elabore um quadro, né? Por mais que você elabore um plano, o cinema sempre é dependente, né? dessa realidade. Por isso, você vê, essa talvez tenha sido a derrocada expressionista. Bom, agora o nosso tempo terminou, a nossa derrocada.